Bom dia, bom dia! Terça-feira, dia 24 de outubro, começamos mais um dia. E o tema do nosso devocional de hoje vai ser: Seus erros não definem. Então, Jesus pôs-se em pé e perguntou-lhe: Mulher, onde estão eles? Ninguém a condenou? Ninguém, Senhor, disse ela. Declarou Jesus: Eu também não a condeno. Agora vá e abandone sua vida de pecado. Muitas vezes, irmãos, as pessoas andam com diversas pedras nos bolsos, seja no trabalho, seja no tribunal das redes sociais na internet, seja em qualquer outro lugar. Na passagem que eu acabei de ler, uma mulher ela foi flagrada em adultério, exposta publicamente. A multidão a condena, então se prepara para iniciar o apedrejamento dela, o que levaria ela à morte. Enquanto todos apontavam para o erro da mulher, Jesus ele faz uma única intervenção e faz com que todos que estavam ali refletissem profundamente e percebessem que eles também não estavam isentos de erros. Jesus disse que aquele que não tivesse pecado deveria tirar a primeira pedra. Então, todos viraram as costas e foram embora. O fato é que Cristo era o único ali sem pecado. Ele poderia ter condenado a mulher e atirado pedras nela, mas ele escolheu amá-la. Tamanho foi seu amor que chega a nos constranger. Então ele a perdoou e a instruiu a se arrepender, abandonar a sua vida de pecado e a impulsionou, a incentivou para um novo tempo. Irmãos, todos nós, ao longo de nossas vidas, cometemos erros e muitas vezes eles prejudicam nossas emoções e nos mantêm presos e machucados, O sentimento de culpa, ele não dá descanso à nossa alma e faz com que a gente se sinta a pior pessoa do mundo. A gente fica se auto-chicoteando, carregando aquele fardo, aquele peso, aquela culpa pelo erro do passado. Ainda que pessoas tenham apontado o dedo para você em julgamento, a partir de hoje entenda que Jesus ele não o condena. Ele acolhe, perdoa e conduz para uma nova vida. Porém, desde que sigamos sua instrução de abandonar o pecado e passar a obedecê-lo, de se arrepender de fato e mudar a nossa atitude, mudar a nossa direção, não permanecer no pecado, não permanecer no comodismo de manter as mesmas atitudes. Sua graça e amor nos capacita a não incorrermos no erro novamente. Não se prenda aos seus erros, mas fixe os olhos no amor e no perdão de Jesus e seja conduzido a uma nova vida completamente restaurada e livre de qualquer condenação. Passagem da Bíblia que hoje nós vamos ler vai ser Gênesis 3. A desobediência do primeiro casal. A cobra era o animal mais esperto que o Senhor havia feito. Ela perguntou à mulher: É verdade que Deus mandou que vocês não comessem as frutas de nenhuma árvore do jardim? E a mulher então respondeu: Podemos comer as frutas de qualquer árvore, menos a fruta da árvore que fica no meio do jardim. Deus nos disse que não devemos comer dessa fruta, nem tocar nela. Se fizermos isso, morreremos. Gente, quanto Deus ele é Pai, Ele nos avisa, Ele nos orienta, Ele nos aconselha. Eu lembro de uma frase que minha mãe sempre me disse, desde eu pequena, e minha mãezinha ela já se foi, mas eu me recordo, ela falava: olha, melhor aprender no amor do que aprender na dor, viu? E Deus ele nos ensina no amor o tempo todo.
Continuando. Mas a cobra afirmou: vocês não morrerão coisa nenhuma. Deus disse isso porque sabe que quando vocês comerem a fruta dessa árvore, os seus olhos se abrirão e vocês serão como Deus, conhecendo o bem e o mal. A mulher viu que a árvore era bonita e que suas frutas eram boas de se comer. E ela pensou: como seria bom ter entendimento. Aí ela apanhou uma fruta e comeu, e deu a seu marido, e ele também comeu. Nesse momento, os olhos dos dois se abriram, e eles perceberam que estavam nus. Então costuraram umas folhas de figueira para usar como tangas. Naquele dia, quando soprava o vento suave da tarde, o homem e a sua mulher ouviram a voz do Senhor Deus que estavam passando pelo jardim. Então se escondeu dele, no meio das árvores. Mas o Senhor Deus chamou o homem e perguntou: onde é que você está? O homem respondeu: eu ouvi a tua voz quando estavas passeando pelo jardim e fiquei com medo porque estava nu. Por isso me escondi. E aí Deus perguntou: e quem foi que lhe disse que você estava nu? Por acaso você comeu a fruta daquela árvore que eu proibi de comer? E o homem disse: a mulher que me destes, para ser minha companheira que me deu a fruta, e eu a comi. Então o Senhor Deus perguntou à mulher: por que você fez isso? A mulher me respondeu: a cobra me enganou e eu comi. Queridos irmãos, né? O que nós podemos aprender dessas duas passagens da Bíblia? Primeira delas, né, essa que eu acabei de citar, Deus, ele é o nosso Pai mesmo, e ele nos ensina no amor, ele nos dá as coordenadas de viver no amor, de fazer o certo, e fazer o certo não é fácil não, irmãos, é difícil mesmo. O caminho errado, muitas das vezes, ele é mais atraente, ele é menos trabalhoso, as portas, elas são mais abertas, né? O fazer o bem, o se autovigiar todos os dias dá trabalho, requer esforço, são portas de passagens estreitas, né? O viver dá trabalho, o viver de maneira correta dá trabalho. Mas Deus, ele é tão Pai que, ainda que erramos, ele sempre irá estender as mãos para nós, irá nos acolher como um bom pai, irá nos orientar e irá nos perdoar. E quantas vezes, né, que Deus, ele nos perdoa? Será que existe um limite, né, um número? Será que eu posso cometer um pecado X vezes que Deus vai me perdoar? Até X vezes. Se eu cometer esse mesmo pecado Y, aí ele já não vai me perdoar. E não, irmãos, não é assim. Deus, ele estará sempre com o coração aberto a nos perdoar. Ele estará sempre ao nosso lado, disposto a nos ajudar a mudar. Contudo, o arrependimento, ele requer mudança de direção, ele requer mudança de atitude. E nós temos um hábito de classificar, né, os tipos de pecado. O pecado roubar, matar, trair é um pecadão, é um pecado de muito valor. Mas o pecado da fofoca, o pecado da inveja, o pecado de falar mal, o pecado de usar a nossa boca não para abençoar, mas para amaldiçoar, para caçoar do outro, para criticar o outro, para zombar do outro. Não, esse é um pecado de menos valor. E não, irmãos, é tudo pecado. E quando eu falo que dá trabalho, requer mudança de direção para que Deus acolha o nosso arrependimento, e quando eu falo que isso é difícil, é exatamente nesses pequenos pecados, porque são coisas que acabam passando imperceptíveis. Amiga, nem te conto. É aquela fofoquinha corriqueira no horário de trabalho. Nossa, amiga, você viu a roupa dela? Que ridícula. São esses pecados que eles
são os mais difíceis de mudar, porque a gente não considera eles como um pecado de grande valor. Ele fica classificado lá na caixinha de pecadinhos, não pecadão. É pecado. Então, queridos irmãos, que nesse devocional de hoje nós possamos autovigiar a nossa língua, autovigiar a nossa boca, porque a própria palavra de Deus diz que a nossa boca, ela manifesta do que o nosso coração está cheio, e que possamos usar a nossa boca apenas para abençoar, nunca para amaldiçoar, nunca para caçoar, criticar. Então, queridos irmãos, feche seus olhos agora e vamos pedir a Deus. Pai, obrigado por mais este dia que se inicia. Obrigado, Pai, por nos acordar, por nos permitir respirar e iniciar mais um dia, Pai. Pai, obrigado pelo nosso trabalho, pela nossa casa, pelo nosso pão de cada dia, Pai. Pai, obrigado por me fazer perfeito, Pai. Pai, neste dia de hoje eu te peço, vigia os meus pensamentos, vigia as minhas palavras e ações, Pai. Pai, me ajude a transformar e a me tornar um ser humano melhor, Pai. Pai, que nos momentos em que eu vá fazer alguma fofoca, ou que eu vá cometer algum pecado, seja ele em palavras, em pensamentos, Pai, me vigie e me ajude a mudar, a ser um ser humano melhor, Pai. Pai, eu permito que você entre na minha vida neste momento e me use como barro na mão do oleiro, Pai, e me transforme num vaso novo. Quebra esse vaso que já existe e transforme num vaso novo, Pai. Que eu seja um ser humano melhor, Pai. Pai, dai-me forças para que eu possa mudar, para que eu possa me arrepender, mudar as minhas atitudes e mudar a minha direção, Pai. Pai, dai-me persistência, sabedoria para seguir somente e apenas o teu caminho, Pai. E que eu possa usar a minha boca, Pai, apenas para abençoar, apenas para ajudar. Pai, limpa o meu coração, que meu coração estando limpo, a minha boca será usada apenas para abençoar e para ajudar, Pai. Amém, amém, amém. Queridos irmãos, foi um prazer enorme estar com vocês. E utilize esse devocional para abençoar a vida de um amigo, para abençoar a vida de outra pessoa. Compartilhe para que possamos alcançar o maior número de pessoas. Quando nós propagamos e divulgamos a palavra de Deus, nós estamos abençoando a vida de outras pessoas. Amém? Uma ótima terça-feira a todos e nos encontramos amanhã novamente.